programa Mercado e Ação, sempre nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise. Quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos. E aos sábados, às 8 horas da manhã, na sua GSUL. Agora chama-se GSUL, antes Poa TV. Hoje estamos recebendo aqui Paulo Fetter, um advogado especialista em direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar do teu programa e responder às consultas dos telespectadores, que eu sei que já houve aí algumas perguntas. Já temos algumas coisas aqui. Exatamente, estamos à disposição. E a área trabalhista hoje está saltitante na boca do povo, com essas reformas, com essas questões todas, que são algumas das questões que nós vamos abordar hoje, né? É verdade. Hoje está na boca do povo, está na mídia, está na imprensa, né? Mas, na realidade, as relações do trabalho, as relações de trabalho, sempre tiveram por cima, né? É assunto na mídia em geral. Isso principalmente hoje em razão da reforma trabalhista que está em andamento no Congresso Nacional. Tivemos a semana passada, dia 14, a aprovação pela Comissão do Senado, já tinha passado pela Câmara dos Deputados e agora vai à votação do Pleno do Senado para depois de sanção do Presidente da República, né? Então, essa reforma ela visa a alterar dispositivos da CLT, basicamente é isso. A CLT é de 1943. Isso. Mas ela vem a cada ano, a cada mês ou a cada período sendo atualizada constantemente. Ela estava tão defasada assim que merecia uma reforma talvez radical? Luiz, essa é a tônica que os congressistas estão batendo para reformar os dispositivos da CLT, dizendo que se trata de uma consolidação antiga, já que ela é de 43, ou seja, tem mais de 70 anos, né? Mas, na realidade, não. Por quê? Porque a relação de trabalho evolui cotidianamente com a evolução da sociedade e os dispositivos da CLT também foram alterados nesses longos 70 anos. A gente pode ver que as normas regulamentadoras que são um apêndice à CLT, elas também são atualizadas diretamente, que é da segurança do trabalhador, enfim, não estava tão desatualizada quanto se falava, né? De maneira nenhuma. Em 88, com a Constituição Federal de 88, os dispositivos foram consagrados na Carta Magna. Então, aqueles direitos básicos dos trabalhadores foram consagrados ali, como férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, horas extras, adicionais, né? Então, isso já tinha sido consagrado em 88, né? Aliás, mas o que na realidade se busca com essa reforma é uma segurança jurídica nessa relação patrão-empregado. Eles querem colocar em lei aquilo que está esparso na jurisprudência, na doutrina. Então, se procura, através desse projeto de lei, colocar em dispositivos legais aquilo que tu não tem segurança, né? Então, basicamente, é isso. Isso é uma das situações. Tá? Essa questão, tu falaste, seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário, férias, aviso prévio proporcional, isso não foi mexido em nada? Não foi mexido, mas o projeto de lei, ele traz uma seguinte situação. Através de acordos e convenções coletivas, ou seja, através dos sindicatos, havendo acordos e convenções entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, há a possibilidade de se alterar alguns dispositivos. Exemplo, para menor? Não, na realidade são benefícios. Exemplo das férias. As férias hoje, o empregado ele pode tirar suas férias de 30 dias em 2 períodos, né? Sim. Com o projeto de lei agora em andamento no Congresso, tu pode fazer em 3 períodos. Tu pode fazer as férias em 3 períodos, né? Então isso é uma mudança que é através de acordo. Isso necessitará estar em convenção? Em acordo coletivo? Sim, obrigatoriamente, porque a lei assim vai redigir. Ou seja, não pode o funcionário, por conta própria, ir negociar diretamente com o patrão e decidirem que o ano que vem as férias vai ser nos períodos A, B e C. Não pode fazer isso. Tem que ser através de acordos coletivos, através dos sindicatos.
Por isso da importância dos sindicatos ainda vão prevalecer. Nesse projeto se fala muito que os sindicatos fizeram greve há pouco tempo, né? Patrocinaram uma greve no Brasil que não teve sucesso, no meu ponto de vista, principalmente o Sindicato dos Trabalhadores. E na realidade, o que eles estão perdendo, na realidade, é a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, a briga maior é em razão disto. A contribuição sindical não vai ser mais obrigatória. Agora, com relação às prerrogativas dos sindicatos, permanecem as mesmas, até porque elas são dadas pela Constituição Federal. Ou seja, esse projeto de lei, ao mesmo tempo em que ele valoriza o sindicato, valoriza a função do sindicato, a importância e a necessidade nos processos negociais, ao mesmo tempo em que ele faz toda essa valorização, ele esvazia financeiramente um sindicato. Não é uma incoerência? Ele esvazia, mas o trabalhador, para poder negociar, o trabalhador, para ter força e negociar junto à entidade patronal, junto ao seu empregador, ele vai necessitar do sindicato. E necessitando do sindicato, automaticamente ele vai ter que continuar contribuindo. Então, num primeiro momento, nos parece que pode haver um esvaziamento dos cofres dos sindicatos, mas na realidade não, porque a entidade sindical vai permanecer forte. E para manter essa força, o trabalhador vai ter que continuar contribuindo. Me parece isso. Até dentro dessa perspectiva, tem o empregador, existe a paridade, tem o empregado e tem o empregador. Isso. Quais são as empresas que vão espontaneamente contribuir todos os anos sobre o seu capital social? Vai morrer. É raro. Vai ser raro. É raro. Então, essa perspectiva, se o trabalhador resolver anunciar lá, pode descontar um dia do meu salário no mês de abril, que não vai acontecer, não vai ser tão fácil assim. O processo de convencimento é muito grande, comparando com a compulsoriedade que é hoje. Da obrigatoriedade. E a principal renda do sindicato são essas. Então, isso vai fragilizar por demais o sistema sindical. Os sindicatos vão ter que buscar outras fontes de renda, né? Já se fala em um subsídio maior do ente federal, já se fala nisso aí, né? Assim como os partidos políticos possuem esse subsídio, já se fala... de um fundo sindical? Um fundo sindical, já se fala nisso aí. Também se fala numa carência, numa progressividade para a extinção total da obrigatoriedade, ou seja, daqui 1 ano, 2 anos, né? Para que não haja essa obrigatoriedade do desconto sindical da contribuição. O sindicato vai se tornar, então, praticamente uma empresa com produtos comerciais para poder vender e ter resultado, ter receita? Me parece que hoje já tem isso aí, não com tanta intensidade porque ele tem a contribuição sindical, mas o sindicato hoje já faz isso, principalmente sindicatos patronais fazem isso e sindicatos de trabalhadores, todo final do ano sorteiam carros, sorteiam televisões, sorteiam viagens para congressos para os trabalhadores e isso financiado com o dinheiro da contribuição, obviamente, né? Uma outra questão que chamou a atenção, que com esse esvaziamento da receita dos sindicatos, 20% da receita obtida com a contribuição sindical patronal e 10% da receita com a contribuição obreira é o que sustenta o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Leia-se, seguro-desemprego. Isso não tem sido discutido. É verdade, é que o governo já está pensando e já existe uma emenda a este projeto para que valores provenientes do Fundo de Garantia, do FGTS, provejam essa falta de recursos que, a princípio, num primeiro momento, haverá com relação a essa falta de contribuição sindical. Eu não tenho noção de valores, mas eu estimo que pelo menos R$1 bilhão ocorra o FAT, fature, por ano. Pelo menos. Esse dado eu não tenho, Luiz. Esse dado eu não vou ficar te devendo, não posso te ajudar com relação a esse. Bom, falamos, fundo de garantia não muda. O fundo de garantia não muda, mas o projeto autoriza através de acordo e convenção, trabalhador e empregador promoverem acordo como extinção do contrato de trabalho, né? Hoje, para extinguir um contrato é por justa causa, sem justa causa ou pedido de demissão. Sim.
O projeto entrou a quarta modalidade. entrou uma modalidade, né, que é o acordo entre as partes. Às vezes o empregado quer pedir demissão e não pede para não perder o levantamento dos depósitos do fundo de garantia. E fazendo um acordo direto com o empregador, ele vai poder sacar esse fundo de garantia. Depende também de estar dentro de um acordo coletivo. Tem que estar no acordo coletivo, convenção coletiva. Né? Por enquanto, é isso que se tem no projeto, né? Até ser Política do aprovado. salário mínimo, não tem nada... Não vai mudar, continua a mesma política, né? O que muda, na realidade, hoje em dia são 44 horas semanais, ou seja, 220 horas mensais, tá? Sim. E vai poder haver um acréscimo de, além das 2 horas extras hoje, que já é possível pela legislação atual, vai poder ter mais 2, ou seja, poderão fazer 4 horas extras semanais, ou no caso diárias, né? 4 horas extras diárias, né? Mas tem que estar no acordo ou na convenção coletiva aprovada. Agora, uma pergunta: o trabalho da mulher e da criança, ele exige alguns requisitos adicionais. A mulher, por exemplo, para fazer hora extra, ela tem necessariamente que, terminada a sua jornada, ter um pequeno período de descanso para poder começar, mesmo que seja 15 minutos de hora extra. Perfeito. Isso vai permanecer? Permanece. Um detalhe desse projeto, é muito importante essa tua pergunta, Luiz, pelo seguinte: todas aquela matéria referente à proteção à saúde, à proteção da mulher, à proteção do menor, né? Todas aquelas atividades insalubres, perigosas, isso tudo não vai ser possível modificar. Exceto as férias deles. Exceto as férias. Era proibido Exceto o menor e o maior, e o sênior, vamos chamar de sênior, né? Pode que nós estamos ser. no time. No nosso caso. Acima de 50 anos, tinha que tirar num período único. Isso, exatamente. Esse flexibilizou. Ou flexibilizaria no projeto? Já estava, né, flexibilizado, né? Já não haveria essa mudança. Mas esse é o detalhe do projeto. Ele protege, continua na proteção da mulher, do aprendiz, continua na proteção da saúde e higiene do trabalhador. Isso aí é fundamental. Há alguns anos atrás, modificou a política da quantidade de dias do aviso prévio. Hoje são 3 anos adicionais para cada ano de trabalho. Exato. Mudou isto? Não, permanece, não mudou nada. A lei é do ano retrasado, 2015, e permanece. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, permanece. Quem tem 20 anos tem 90 dias de aviso prévio. Tem os 90 dias de aviso prévio, exatamente. 20 anos de trabalho na mesma empresa. 20 anos de trabalho na mesma empresa, exatamente. Permanece a mesma coisa. Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso editor já está chamando a atenção lá que o nosso tempo vai ser, a conversa é boa e a coisa rende. No retorno, nós vamos conversar sobre terceirização e trabalho temporário. Esses iniciaram nesse projeto, hoje pegaram uma lei própria e estão já em plena vigência. Exatamente, estão em vigência já. Voltamos num instante com essa pauta. Continue conosco. Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo, inclusive nas que acontecem perto de você. O programa Mercado de Ação retorna agora. Continuamos nossa conversa com o Dr. Paulo Fetter, especialista em Direito do Trabalho. Deixamos apontado para o retorno do intervalo terceirização e trabalho temporário. Qual começamos? A escolha do... Terceirização. Pode ser. Primeiro pode definindo ser. O que é uma terceirização hoje, para que a gente possa fazer um paralelo. Porque hoje tem uma série de coisas que não são... O pessoal faz aí meia boca, né? Na realidade, a terceirização ela foi inserida junto com a mudança da Lei do Trabalho Temporário. A Lei do Trabalho Temporário é de 1974. Então vamos começar pela Lei do Trabalho Temporário. Vamos começar pelo trabalho temporário. É a Lei 6.019 de 74. Ela foi alterada, iniciou com um projeto de lei agora da reforma trabalhista
e alterou a Lei 6.019, e alterar a Lei 6.019 inseriu dispositivos referentes ao trabalho temporário e ao trabalho terceirizado, né? Porque até então o trabalho terceirizado, Luiz, ele não tinha regras próprias, ele não era regulamentado pela nossa legislação, e sim só pela doutrina e pela jurisprudência, né? Não existia lei própria da terceirização. Tá? O trabalho temporário é aquele trabalho em que uma empresa prestadora de serviço temporário, que tem que estar regularmente inscrita no Ministério do Trabalho, homologar no Ministério do Trabalho, fornece mão de obra por uma empresa tomadora de serviço. Tá? O tomador do serviço não pode contratar direto? Não pode contratar direto. Ele tem que contratar a empresa de trabalho temporário. Né? Por quê? Porque ela é para... Tu só pode usar esse tipo de modalidade de trabalho temporário quando há um acréscimo extraordinário de serviço na tua empresa. Exemplo, final de ano no comércio, aquelas vendas de natais, ano novo, Dia das Mães. Aí tu contrata uma empresa de trabalho temporário para colocar um vendedor na tua loja. Né? A lei antiga falava que tu só podia contratar por 90 dias. Hoje, a partir de março desse ano, 2017, nós podemos contratar trabalhadores temporários por 180 dias. Né? 180 dias não descaracteriza eventual? Não, não descaracteriza, não, de maneira. Né? Porque tem lei própria que regula isso. Né? Tu pode contratar por 180 dias e renovar por mais 90, ou seja... Tu contrata no Natal o trabalhador temporário, o vendedor da loja, e tu pode dispensá-lo só no Dia dos Pais. Então, tu vê que... pode fazer toda a cobertura de férias. Férias, Natal, Dia das Mães, né? E vai até o Dia dos Pais, né? E depois tu pode fazer novos contratos de trabalhador temporário, mas não com o mesmo trabalhador. Teria que contratar outro trabalhador. O trabalhador temporário, eu posso contratar para qualquer função? Qualquer função, desde que haja um acréscimo extraordinário na tua empresa, naquela função, ou o trabalhador com carteira assinada diretamente contigo tirou férias e tu não quer deslocar um outro funcionário para aquela função, então tu vai lá e contrata um trabalhador temporário por intermédio dessa empresa temporária. Tá? Então, são esses detalhes que têm a ver. Tu não pode contratar um trabalhador temporário se não há esses requisitos de um acréscimo extraordinário ou para cobrir umas férias de um outro trabalhador. Tem que ter um requisito especial. Tu não pode simplesmente contratar... Me ocorreu agora, nesse projeto que está no Senado, não tenho bem claro, uma figura chamada o trabalhador eventual. Trabalhador eventual. Eventual, né? O trabalhador Ele eventual. Poderia ser chamado, em vez de contratar um temporário, eu chamo um eventual para um período menor? Pode chamar o trabalhador eventual, sem dúvida. Isso aí se usa muito para aquelas atividades que não tem aquela regularidade de rotina diária, né? Exemplo, a bilheteria de um teatro, não é todo dia que tu tem peças naquele teatro, então tu contrata o trabalhador de forma eventual, temporária, só quando vai ter a peça. Só que tem que ter um detalhe, tu tem que sempre pré-avisá-lo. Tem esse requisito que a lei tem que estar colocando. Tu não pode chegar na véspera e contratá-lo. Tu tem que pré-avisá-lo com antecedência. Mas hoje, as férias, por exemplo, têm que ser avisadas com 30 dias de antecedência. Aí chega na véspera, tu avisa as férias com a data de 30 dias. Isso. Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa, exatamente. Né? E o que muda? O trabalhador temporário, então, tem esses requisitos. E o trabalho terceirizado, Luiz, também é por uma empresa prestadora de serviço. Tu não pode contratar diretamente o trabalhador, então tem que ser através de uma empresa prestadora de serviço terceirizado, né? E, na realidade, não tem prazo. O trabalho temporário tem prazo e é para aqueles requisitos da extraordinariedade. Né? No trabalho terceirizado, não. Tu pode colocar... Tu é dono hoje de um posto de combustível, tu quer contratar um frentista através de uma terceira empresa, tu pode contratar. Pode ser, hoje eu não posso, né? Não, já pode. Agora já posso. Já pode, porque como foi inserido então, na lei... Só faz porque é muito conhecido como era. Então, mudança... Porque antes, atividades fim eu não podia. Exatamente. A atividade fim da tua empresa, tu não podia contratar de forma terceirizada o trabalhador. Hoje, através de uma empresa... Eu poderia
falando antes da vigência dessa lei. Antes de março de 2017. Eu poderia contratar um temporário para ser frentista, mas não poderia contratar um terceirizado para ser frentista. Perfeitamente. Nas férias do frentista, tu contrata um trabalhador temporário, mas um terceirizado tu não poderia contratar. Até porque nem tinha na lei essa modalidade. Né? Mas poderia contratá-lo como vigilante, porque não é a atividade fim. As atividades meios, aquelas atividades terceiras da empresa, né? O pessoal uma indústria, tu vai contratar a pessoa que trabalha com um cafezinho, dos serviços gerais, da vigilância, o zelador, etc. Isso aí poderia. Hoje, a própria atividade fim da empresa tu pode contratar. Só que não vale a pena em termos de custo para as atividades fim. Por quê? Porque como tu contrata através de uma empresa prestadora de serviço, primeiro, o salário que tu vai pagar para o empregado tem que ser idêntico ao piso da categoria profissional que está vinculado aos demais trabalhadores daquela empresa, da atividade fim. Né? E tu tem que pagar mais a taxa de serviço da empresa prestador de serviço. Então, hoje, as atividades fins, ninguém vai contratar o trabalhador para atividade fim como trabalho terceirizado. Tu contrata as atividades meio. É esse exemplo que eu dei. Numa indústria, tu contratar a pessoa da vigilância, da zeladoria, do cafezinho, da limpeza. Aí tu contrata de forma terceirizada. Paulo, né? muito se falou e muito se discutiu, e muitas ações judiciais já foram em cima disso, que quando tu contrata um terceirizado ou um temporário, tu exerce uma subordinação, tu exerce uma chefia efetiva em cima dele, não te reportando à empresa que o contratou, mas tu dando ordens, tu mandando, tu dizendo o que ele tem que fazer. Tu cria uma subordinação jurídica e isso muito foi discutido na Justiça do Trabalho, criando um vínculo e obrigando a empresa a efetivá-lo. Diretamente. Como é que é isto? Justamente a lei veio dar esta segurança jurídica para as empresas tomadoras desse tipo de serviço. Né? Mesmo que aconteça essa fiscalização, controle do tomador e dar ordens, essa subordinação ao tomador, a lei fala que o vínculo é direto com a empresa prestadora de serviço. Isso a lei fala, isso está na lei, é um dispositivo legal. O que ocorre é o seguinte, a responsabilidade, se houver uma lesão a qualquer direito desse trabalhador temporário ou terceirizado, tá? A tomadora de serviços, ela responde de forma subsidiária. Ou seja, a galinha gorda é que vai para a panela. Exatamente. Ela responde de forma subsidiária. Então ela vira, na realidade, um fiscal da empresa prestadora de serviço, mês a mês, se está pagando direitinho todos os direitos daquele trabalhador, porque se não tiver, ela simplesmente vai encerrar o contrato com essa empresa, porque ela sabe que mais adiante, num processo trabalhista, ela vai responder de forma subsidiária, ou seja, se a prestadora de serviço não tiver dinheiro para pagar, quem vai pagar é o tomador de serviço. Isso está muito bem claro na legislação. No condomínio que eu moro, nós temos um contrato com uma empresa de vigilância e é onde tem uma retenção de um valor, e esse valor fica num fundo, se não me engano é 3%, para cobrir eventuais situações em que a empresa não atenda às suas obrigações e o funcionário possa, o condomínio venha responder, né? Possa acionar isso aí. E a cada período, então, quando atinge um certo patamar, é devolvido à empresa e ela investe na própria segurança do condomínio. É um contrato muito interessante. Esse tipo de contrato não é de relação de trabalho, de relação de emprego, é uma relação comercial entre as empresas. Então, é plenamente possível e, hoje em dia, a grande maioria dos condomínios estão realizando esse tipo de fundo de comércio, né? Esse fundo de reserva, essa que é a realidade, fundo de reserva, que é justamente para cobrir essas despesas que há quando acontece alguma reclamação trabalhista. Né? Esse que é o detalhe. Agora, Luiz, outra coisa muito importante, né? Tu falaste nessa relação de subordinação, né? Direto do empregado com o tomador de serviços. Né? Não obstante a existência já da lei da terceirização e do trabalho temporário, o processo do trabalho exige requisitos, e tem requisitos e princípios, né?
E um dos princípios básicos do processo de trabalho é a proteção ao trabalhador, é a tutela, o princípio da tutela, né? E isso no processo trabalhista, se o juiz verificar que essa contratação temporária ou essa contratação terceirizada foi no intuito de mascarar uma evidente relação de emprego, o juiz anula esta relação temporária e terceirizada e forma-se o vínculo diretamente com o tomador do serviço. Nós não temos ainda casos nesse sentido porque a lei é recente, né? E isso acontecia no passado. Vamos ver agora como é que a Justiça do Trabalho vai se posicionar a partir desse ano com relação da vigência da lei da terceirização e do contrato temporário de trabalho. Agora, uma curiosidade, nós estamos já pertinho, aproximando do final. Pois não. Um tempo atrás, estava muito forte os tribunais de mediação, tentando entrar, mas não vingou muito aquilo. É uma tendência de voltar agora? Na Justiça do Trabalho tem um dispositivo legal que diz que todo o processo trabalhista, a primeira pergunta que o juiz faz é: há condições de acordo? E em qualquer fase do processo. Então, no processo do trabalho, isso aí sempre existiu e continua existindo. Ao contrário, ou seja, ou melhor, eles estão melhorando a situação. Hoje, se nós temos um processo trabalhista, nós podemos entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho e tentar o acordo de forma virtual. A gente não precisa nem pedir mais audiência lá e fisicamente. Então, para os senhores verem como hoje, até virtualmente, nós podemos fazer o acordo diretamente com outra parte. Se marca uma data, hora, para as partes conversar na forma da internet ali, né? Tá? Paulo, o nosso tempo está se aproximando ao final. Foi super importante a aula que tu nos deste hoje aqui. Eu vou pedir que se coloque o teu telefone, eventuais dúvidas, ou faz contato direto com a nossa produção, também tem os dados aí, ou faz direto contato contigo, para que a gente possa esclarecer e preparar talvez até uma pauta adiante, além das perguntas que foram feitas hoje. Agradecemos a sua audiência, ficamos por aqui e sempre nosso convidado.